Olá, a criança em mim nunca deixou de aprender, nem vai deixar de aprender. Todos nós temos uma criança, a criança que nós fomos dentro de nós, e ela está viva, está sendo capaz de aprender. A questão é como você alimenta a criança viva dentro de você hoje, que um dia você foi. Nós todos temos todas as faixas etárias anteriores. Todas as nossas idades anteriores estão vivas dentro de nós e nós podemos voltar a elas. Não num processo de regressão doentia, mas podemos voltar a elas no sentido de escutá-las e de voltar a experimentar o ponto de vista delas conforme nós enfrentamos desafios. Nós também temos em nós hoje as sementes das nossas futuras faixas etárias. Mas em relação à infância, a psicanálise está tranquilamente correta ao identificar a sua importância, a importância dos primeiros anos de vida. O que a psicanálise não compreende, pelo menos num plano consciente, é que a importância da infância, dos primeiros anos de vida, é resultado de um fato que a teosofia explica bem. O momento do nascimento de uma pessoa é o momento da confluência, é o ponto de encontro de uma linha kármica das vidas anteriores da alma com o karma atual da civilização em que a gente nasce, do país em que a gente nasce, da cidade em que a gente nasce, da comunidade em que a gente nasce e da família em que a gente nasce. Também nasce da confluência dos karmas do nosso pai e da nossa mãe. Então, esse ponto de encontro de karmas múltiplos ou provoca uma verdadeira explosão de vida, uma explosão de vitalidade física e emocional, onde o espírito da criança está presente e tenta manter um elo com a criança, tenta ampliar esse elo, nem sempre isso é fácil. Né? E no meio desse encontro de linhas kármicas ou de faixas de vida muito diferentes, então a criança recorda subconscientemente as suas vidas anteriores, dá conta de lidar com os seus 5 sentidos, de se situar dentro de uma determinada realidade física, emocional, mental, e começa a surgir como uma vontade própria. Tá? Essa vontade própria ganha experiência, mas sempre vai voltar como um referencial básico, subconsciente ou não, pode ser consciente também, a sua infância. Então é importante a gente estudar como a gente se relaciona com a nossa infância, como a gente se relaciona com o eu infantil que a gente foi um dia e que a gente ainda é num plano menos consciente. É possível não voltar à infância para tornar a nossa criança interior adulta, mas dialogar com a nossa infância, que é a nossa contemporânea, seja qual for a nossa idade, dialogar com a nossa infância e transmitir proteção, estabilidade e amor à criança que nós fomos um dia. Essa criança é capaz de aprender hoje, e isso é um processo que pode ser chamado de cura natural. A criança tem lacunas que o adulto pode preencher e compensar. O adulto pode ser pai da criança que um dia ele foi. Esse é o fato. O adulto pode socorrer a criança que um dia ele foi e no que ela sofreu. E isso tem a ver, por exemplo, com a esposa. Né?
Quer dizer, o homem que é capaz de cuidar da criança que um dia ele foi, é capaz de amar não só a sua esposa adulta, mas amar a infância da sua esposa. A recíproca é verdadeira. Quando nós lidamos respeitosamente com a nossa própria infância, nós podemos lidar respeitosamente com a infância dos outros. Começando pela relação mais profunda, que é a relação que potencialmente gera vidas, que é a relação do casal. Então, o modo como eu relaciono com os meus vários eus passados, as minhas várias faixas etárias anteriores, tem um papel a cumprir na base do meu relacionamento com os seres outros com quem eu me relaciono na vida diária. Há um Peter Pan em cada um de nós, ou uma Wendy no caso das mulheres, né? Uma criança mais ou menos encantada, mais ou menos dotada de superpoderes, e que não quer crescer, no sentido de que não quer se adaptar a um mundo material e etc, etc. E essa criança não deve ser forçada a nada, ela deve ser simplesmente respeitada e amada por nós, tanto em nós próprios como nas outras crianças. O que a criança tem não é que assassinar a sua própria infância para virar um adulto máquina. O que a criança deve fazer é fazer as pazes com a sua própria criança, fazer as pazes consigo própria e assumir novas camadas de identidade em que ela vai se identificar com etapas posteriores, mas sem destruir as etapas mais básicas, que sempre podem ser reparadas, sempre podem ser amadas, respeitadas e resgatadas. Portanto, não devemos abandonar a nossa infância, nem negar a nossa infância, mas devemos abraçar a nossa infância, assim como abraçar a nossa velhice, porque hoje nós somos os pais das pessoas mais velhas que ainda devemos ser. De maneira que todas as faixas etárias de uma vida humana longa nos pertencem aqui e agora. As que já aconteceram estão vivas. As que ainda vão acontecer estão vivas igual, na condição de sementes. E é preciso plantar de maneira correta as nossas próximas faixas etárias.